Olá, meus queridos, estamos de volta para falarmos hoje sobre os métodos de leitura bíblica em um ano. Muitas pessoas começam o ano com o desejo de lerem a Bíblia completa em um ano, mas desistem no meio do caminho, não por falta de fé, mas muitas vezes por falta de método. Precisamos entender que a Bíblia ela não exige pressa, mas ela exige disciplina e constância. Um bom método de leitura bíblica nos ajuda bastante a cumprirmos este objetivo. Mas por que eu preciso de um plano de leitura? Nós precisamos entender que um método de leitura me dá a capacidade de ter constância no que eu estou fazendo, enquanto que ela vai me dar uma visão do todo das Escrituras e não apenas ficar indo apenas em partes que talvez me interessem. Então é por isso que eu devo me organizar no meu devocional para assim estar trabalhando, porque espiritualidade sem organização costuma gerar frustração. E é aqui que nós entramos nos principais métodos de leitura bíblica que existem. Então, eu vou seguindo aqui o meu roteiro. Percebam, existem alguns diversos métodos de leitura bíblica em um ano, que algumas pessoas que estiveram assim utilizando, realizando, estudiosos, né, estiveram organizando estes métodos, e então eu deixo aqui alguns para nós e depois eu te digo qual é o que eu mais gosto de estar se seguindo. O primeiro método é a leitura capa a capa, ou seja, a leitura de Gênesis a Apocalipse, livro por livro. A vantagem deste método aqui de capa a capa é uma visão cronológica que eu vou ter das Sagradas Escrituras. Essa leitura ela vai me ajudar, este método vai me ajudar justamente nessa visão cronológica da revelação escrita do Senhor. Nesse método de leitura capa a capa, de leitura sequencial, das partes difíceis dela, que todo mundo se depara com ela, que a gente escuta de vez em quando e já passamos por isso também, é justamente a leitura de Números, Levítico, dos profetas, aquela leitura mais cansativa, onde nós vamos estar lendo sobre as leis, os modos de sacrifícios que teve ali no Antigo Testamento. Essa leitura é boa para quem gosta de uma leitura linear e também uma leitura constante, da forma como de fato aconteceu a revelação bíblica. Uma dica que eu gosto de dar para quem encontra essa dificuldade quando se depara com Levítico ou Números é de que nós sempre precisamos ler as Escrituras buscando encontrar nelas a revelação de Cristo Jesus. Então, cada livro da Bíblia vai nos mostrando a obra progressiva da redenção do Senhor Deus, e Cristo ele se revela em cada parte destes livros. Então, quando eu leio tentando encontrar Cristo, segundo as Escrituras me apresentam, eu vou estar lendo com mais entusiasmo, eu vou ler com mais vontade. Pelo menos foi isso que eu busquei fazer, aplicar ao meu método bíblico quando eu iniciei na leitura bíblica. Quando, após alguns anos lendo e justamente tendo esse cansaço por conta destes livros, eu estive estudando e vendo que eu devo buscar olhar para eles com este olhar, tentando enxergar Cristo nas páginas das Escrituras, porque de fato este é o objetivo, este é o propósito da revelação bíblica. E é aqui que entra o segundo método de leitura anual, que é justamente a cronológica. Só que não a cronológica conforme a revelação da redenção, mas justamente a cronologia com os textos organizados, justamente como eles foram escritos, ordenados ali, segundo a sua ordem histórica dos acontecimentos. Há inclusive Bíblias cronológicas hoje. Por exemplo, eu vou estar deixando a imagem de algum aqui para que você possa ter uma ideia de como é, mas que essa Bíblia justamente elas têm esse diferencial. Os livros eles vão estar sendo organizados ali da forma como eles foram escritos na história. Então, você vai ter ali o livro de Jó em um canto, o livro de Salmos juntos, por exemplo, com Crônicas, Juízes, né? Você vai ter ali os profetas menores em outro local, Esther lá mais para diante, enfim, porque justamente eles foram escritos com esta ordem histórica dos acontecimentos. Por isso que se chama a leitura cronológica pela sua ordem histórica.
Então, a vantagem da leitura com este método é que vai ajudar a entender justamente o contexto histórico que se deu, em que foi escrito as Sagradas Escrituras e vai fazer conexões justamente com as narrativas paralelas dos acontecimentos. E claro que também é excelente para quem quer conhecer como se deu historicamente a revelação, para quem quer compreender a obra, a história da redenção em que Deus ele nos apresenta nas Escrituras. O terceiro método de leitura bíblica anual é o método justamente temático. Muitas vezes esse método ele vai estar juntando aí então o Antigo Testamento mais o Novo Testamento mais o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Então a forma como funciona é justamente esta. Todos os dias você vai estar lendo um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento e também que está no Antigo Testamento, mais um texto de Salmos e um texto de Provérbios. Desta maneira, todo dia. Então, as vantagens é que vai ter ali uma leitura equilibrada de toda a Bíblia, nunca vai ficar muito tempo sem ler nem o Novo e nem o Antigo Testamento. Você sempre vai estar trabalhando nessas quatro áreas. Esse método ele gosta de ser muito usado em devocionais familiares, né? As pessoas vão se decorrer sobre as escrituras como um todo durante todo o dia. E aí, às vezes é ótimo para quem sente dificuldades em ler livros longos, né? Uma Bíblia que tem este método temático é justamente a Bíblia 365. Eu não sei se vocês aqui conhecem, mas para quem gosta deste método, para quem quer dar uma oportunidade a ele, pode fazer o teste, né? Por exemplo, o ano passado foi justamente este o meu método de leitura bíblica. Eu li justamente desta maneira aqui e vocês vão estar tendo justamente, por exemplo, o dia 10 de junho, então vai ser a leitura de algum capítulo ou capítulos no livro de Reis, por exemplo. Aí ele pula para Atos, tá certo? Já vai para o Novo Testamento e então vai finalizar com a leitura no livro de Salmos e uma leitura em Provérbios. E assim finaliza lendo nesses quatro locais aqui as Escrituras. Então, eu fiz o teste, achei interessante, legal, e este ano eu já estou de outra forma. O último método é justamente a leitura do Novo Testamento em paralelo com o Antigo Testamento. Como é que funciona, né? A pessoa ela lê o Novo Testamento ao longo de todo o ano, e então, em alguns momentos, ela vai distribuindo aos poucos o Antigo Testamento para não ficar sem ler, mas também para não se fixar somente lá nele, certo? Então, vai lendo, vai distribuindo pouco a pouco as leituras do Antigo Testamento, mas sempre lendo o Novo Testamento. Então essa pessoa ela vai ter bastante contato, né, com a revelação ali na Nova Aliança, bastante contato com Cristo com relação aos Evangelhos. Normalmente a gente encoraja os novos convertidos, por exemplo, a começarem pelo Novo Testamento, a começarem, por exemplo, pelas cartas ou pelo Evangelho de João e assim por diante. Como também é ideal para quem está tentando retomar o hábito da leitura. Então, o Novo Testamento ele não é tão cansativo, muitas vezes, como o Antigo Testamento é. Isso pode acontecer, essa questão cansativa, né? Mas quando você vai retomando, retornando, vai pegar o hábito novamente, é um bom método para se iniciar, mas, lembrando, não devemos ficar sem ler o Antigo Testamento. Há muitos que dizem que não gostam de ler o Antigo Testamento, há muitos que dizem que só lê o Novo, mas, meus queridos, nós somos cristãos, cremos nas Sagradas Escrituras como um todo, como inspiradas por Deus. Então, isso significa de fato toda a Escritura. Toda a Escritura é apta para ensinar, para corrigir, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como Paulo nos fala em Timóteo. Então, não pode existir isso entre nós de gostarmos apenas de um dos testamentos e esquecermos o outro, ou vice-versa. Temos que nos dedicar à leitura da Bíblia completa, tá certo? E isso anualmente ou um ano e meio, enfim. É importante que testemos esses métodos e então estejamos aplicando nas nossas vidas para que haja no nosso dia a dia a leitura da Bíblia e assim até o ponto de lê-la completamente. Então, qual é o melhor método? Bom, o melhor método não é o mais famoso, mas é justamente aquele que você consegue se dedicar com fidelidade, de fato ter como hábito
e então está realizando a prática da leitura diária. Mais importante do que terminar rápido a leitura da Bíblia, que às vezes muitos se perdem justamente por isso, é justamente eu permanecer fiel à sua leitura diária. Então, esquecermos as leituras aleatórias que há, de fato, então, buscarmos ter essa constância habitual por meio de algum destes métodos que nós mencionamos aqui, para que haja essa leitura completa das Escrituras em um ano ou no tempo que você conseguir, mas é preciso que haja essa leitura. As dicas que eu dou para que você não desista, não se frustre novamente, é justamente que nós precisamos ter um horário fixo, leia com oração, por meio da oração, e então lembre-se, a constância gera qualidade. Nós devemos ler a Bíblia como uma meta diária, deve ser nosso objetivo, mas não nos fixarmos a isso, de cumprir, de bater meta, mas deve ser principalmente com o objetivo de saber que nesta leitura nós vamos nos encontrar com Deus. Nós vamos ouvir a sua vontade e nós vamos então estar seguindo aí, tentando obedecer à vontade do Senhor, que se revela nas Escrituras, e nós lemos com esse objetivo, para termos relacionamento com o nosso Deus. Então, o meu método, qual é o método que eu utilizo? Eu vou ler todo o Antigo Testamento e depois eu vou lendo mais vezes o Novo Testamento. E aí eu vou sempre voltando, né? Então, leio algumas vezes o Novo Testamento, volto para o Antigo Testamento. Eu busco ler pelo menos uma vez no ano o Antigo Testamento, mas várias outras vezes o Novo Testamento. Se eu conseguir ler duas o Antigo e mais vezes o Novo, está de bom tamanho para mim, mas eu sempre me preocupo com esta leitura completa. E eu gosto, como eu já falei em algum vídeo aqui, que eu também gosto de ir alternando entre versões, né? De forma com que a minha biblioteca, a minha mesa de estudo vai ficando diversa, com várias versões que me ajuda no estudo. E aí, por exemplo, esta daqui que eu li o ano passado foi justamente a NVT. E eu nunca tinha lido na NVI, né? Na NA eu li o ano retrasado e aí vai, né? E este ano foi justamente por isso que eu comprei a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é na linguagem NVI, a nova versão internacional. E aí eu estou gostando, uma versão muito boa. Mas é isso, meus amados irmãos. No próximo vídeo nós vamos então estar falando sobre como integrar a oração com a leitura bíblica, que é muito importante. E se você gostou, se você foi abençoado, curta, compartilhe e comente aqui qual é o método de leitura bíblica que você utiliza ou que você pretende utilizar. Que Deus abençoe e lhe dê força para estar aí na caminhada.